Outro dia você falou na televisão, então eu já morri. Tá, já morri, eu tô de cojeta. Eu fiz um contrato com o rapaz chamado... Tá fazendo hora extra. Lúcifer, conhece o Lúcifer? Com a confirmação da morte de Silvio Santos aos 93 anos. O Sistema Brasileiro de Televisão acaba de confirmar a informação. Descobriu a internet. Que? Tá comprando online? Tipo o quê? Aquele tabuleiro que tem as letras assim, e aí conversa com o copo, assim, sabe? Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Morre Silvio Santos, sem dúvida alguma, o maior apresentador, o maior comunicador que a televisão brasileira já teve. Eu tenho certeza que a pessoa de Silvio Santos marcou a vida de muitos que estão assistindo esse vídeo aqui, e muitos irão ter saudade desse cara. E quando falamos no tema de religião e olhamos para a morte dele e a data de sua morte, nós vemos coisas muito curiosas. Silvio Santos, ele foi um judeu sefardita. Apesar de não seguir as doutrinas de um judeu ortodoxo, ele se apresentava como judeu, porém de forma completamente discreta, ainda assim seguindo os dogmas dessa religião. Seguiu esses dogmas até mesmo em sua morte. De uma forma muito curiosa, Silvio Santos morreu num dia de sábado, o dia de descanso judaico, o Shabá, na data de 17 de agosto de 2024, a qual, somando cada um desses números, temos a numerologia 888. O número 8 é um número de extrema importância dentro da cabala judaica e é isso que nos chama a atenção. É por isso que eu pergunto, será que Silvio Santos morreu realmente nessa data? Você acredita nisso? Silvio Santos. As perguntas que eu mais tenho recebido de ontem para hoje são: Silvio Santos, ele era maçom? Silvio Santos foi salvo? Será que ele aceitou a Cristo antes de morrer? Silvio Santos tinha alguma ligação com a elite mundial por ser dono de uma rede de televisão? E também por ser um banqueiro, poucas pessoas sabem disso. Um cara que veio com a sua família judaica, e muitos pensavam que ele era rico, mas na imigração, quando eles vieram ali da região da Turquia para o Brasil, eles acabaram chegando aqui sem dinheiro, é por isso que ele teve que passar pela sua trajetória como um camelô até chegar onde chegou. Obviamente, Silvio Santos era um cara que, de certa forma, soube muito bem pisar em ovos. Para que você seja dono de uma rede de televisão, como o SBT, uma rede de televisão grande, você precisa estar ali junto com pessoas da elite mundial que controlam tudo isso, junto com pessoas da própria maçonaria e aqueles que estão acima disso. Mas ele sempre foi um cara que soube como estar com um pé fora e um pé dentro, soube como ser, digamos assim, escorregadio para não estar junto e também não estar de fora ao mesmo tempo. Tanto é que em 1989 ele quis se candidatar como presidente e a sua candidatura foi barrada. Amigos, vocês vejam como é bom nós vivermos num país democrático. Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da República de um país como o nosso, o Brasil. Vejam como é bom viver na democracia. Justamente porque naquele momento eles queriam colocar o satanista Fernando Collor de Mello para cumprir os planos da forma que ele fez aqui no Brasil e acabou prejudicando a muitos. Olhando pelo lado religioso, Silvio Santos segue então a tradição judaica, como eu disse, um judeu sefardita e que seguia, obviamente, a cabala judaica. A cabala judaica ela é regida principalmente pela numerologia. E quando olhamos a data de sua morte, nós vemos curiosamente o número 17 do 8 de 2024. 1 mais 7, 8. 8 do mês de agosto, e o número 2024 também traz o número 8, foi a data anunciada de sua morte. Sem velório, seguindo exatamente a lei do Hashanah, que diz que um corpo judeu precisa passar ali por todo o rito judaico para ser enterrado em menos de 24 horas. Ele não pode passar disso, ele precisa morrer e já rapidamente ser enterrado, justamente para que a sua alma, da forma que eles falam, né, o seu espírito possa ter uma boa entrada no reino dos céus, por exemplo, pelo menos é o que eles acreditam. O número 8 é um número de extrema importância. Quando você triplica ele, 888, você triplica também o potencial de tudo isso. E se você não sabe o que significa o número 8, veja aí. Dentro da cabala judaica, o número 8 é um número profundamente significativo. Ele representa a transcendência entre o mundo físico e o mundo espiritual. É um número que vai além da natureza física, pois a natureza física e o ciclo natural humano, ele está entre o número 1 e 7, que são a quantidade de dias em que o Criador criou o mundo.
Deus criou o mundo em 7 dias. O número 8 vai além, ele transcende o natural, ele transcende a criação. Tá entendendo aonde tudo isso vai chegar? É como se algo estivesse ali fazendo com que isso o torne superior, de certa forma, à transcendência natural das coisas. De acordo com a própria Cabala judaica, o número 8 ele segue o conceito de Olam Rabá, que faz com que o mundo vindouro possa chegar de uma forma muito mais forte, observando o lado espiritual. É por isso que anunciaram a sua morte em um sábado, um Shabá, o dia de descanso, com a referência do número 888, a numerologia 888. Na minha opinião, ele não morreu nessa data, ele morreu anteriormente e simplesmente anunciaram nessa data para trazer o poder desse número, certo? O poder desse número emanando diante de toda a população, colocando ali as suas energias para observar e falar a respeito da morte de Silvio Santos ou Cenoura Bravanel. O fim de uma era na TV brasileira. Silvio Santos, por ser judeu, era um cara que seguia os ensinamentos de Salomão. Os judeus, eles não acreditam em Cristo. O mesmo Messias que nós, cristãos, acreditamos, os judeus não acreditam. Tá? Eles não creem em Cristo, tanto é que os próprios judeus escolheram matar ele, escolheram soltar Barrabás e o mataram como alguém que estava descumprindo a lei naquela época. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás? Ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. Pois os próprios judeus aguardam pelo seu Messias futuro, que no caso é o próprio anticristo para nós que somos cristãos e que cremos nas palavras de Cristo que veio há 2000 anos atrás. Esses judeus, eles não acreditam nisso. Então, muitas pessoas falam, poxa, ele foi salvo, ele aceitou a Cristo antes de morrer. Não, ele morreu como judeu e seguindo toda a tradição judaica. O apresentador e empresário Silvio Santos deixou recomendações à sua família sobre como queria que fosse a sua despedida. Em uma carta divulgada neste sábado, 17 de agosto, a família Bravanel comunicou que o artista não queria velório. Silvio Santos pediu que seu corpo fosse levado logo para o cemitério e que a cerimônia de despedidas seguisse os ritos da tradição judaica, religião do empresário. Além de tudo, um judeu que segue e admira os ensinamentos de Salomão. Pode pedir qualquer conselho que eu sou o Salomão sentado aqui no templo e eu dou o resultado do conselho. Quem quer fazer o conselho? Eu quero o conselho. Salomão, caso você não saiba, foi um cara que se desviou em sua vida do caminho do Criador, seguindo, inclusive, a adoração de outros deuses, a adoração de demônios. Foi o cara que deixou os ensinamentos da Goétia, e um dos caras que é considerado até hoje como um dos grandes pais da maçonaria. All over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. Mesmo Silvio Santos não sendo maçom, ele seguia a doutrina judaica e a própria Cabala judaica. E aí muitas pessoas chegaram a me questionar alguns anos atrás, quando ele falou a respeito do seu pacto com Lúcifer, em uma suposta brincadeira que ele fez ali no palco, mas que para muitos cristãos isso soou realmente de uma forma estranha. Eu vi você falando na televisão que você já morreu. Como é que é? Outro dia você falou na televisão, então eu já morri. Eu já morri? Você falou, que o cara falou que o máximo de vida é 76 anos. É verdade, já morri, eu tô de cojeta. Eu fiz um contrato com o rapaz chamado... Tá fazendo hora extra. Lúcifer, conhece o Lúcifer? Ai, credo. Ele queria comprar minha alma, eu falei, pode levar. Ai, credo. O Lúcifer levou a minha alma e me deu mais prazo. Lúcifer, no judaísmo, não é enxergado da mesma forma que nós cristãos enxergamos, como um anjo que se rebelou contra o Criador e caiu dos céus. Lúcifer, como descrito no livro de Jó, ele é um questionador, um acusador,
um espírito que trabalha para o Criador, um demônio, podemos dizer assim, uma entidade que trabalha para o Criador, mas que não luta exatamente contra ele, como descrito no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, por exemplo, nas doutrinas dos apóstolos de Cristo. Então, a visão de um judeu para Lúcifer é diferente do que nós temos. Mas a fala dele reflete muito aquilo que o próprio Salomão escreveu em seus testamentos. Porque Salomão, quando se comunicou com aquele que ele fala que foi Deus, o Criador, por sonhos, e naquela época os profetas não se comunicavam com o Criador por sonhos, eles se comunicavam acordados. Mas Salomão diz que por sonhos conversou com uma entidade que lhe entregou riqueza e sabedoria. Da mesma forma, quando Silvio brinca com o nome de Lúcifer, ele fala a respeito da quantidade de dias nessa terra, que podemos considerar também riqueza. O tempo é a nossa maior riqueza, além do dinheiro físico, tá? Mas, no fundo, isso tudo foi uma grande brincadeira. O que eu quero mostrar para você é que muitas das coisas que nós vemos na televisão e vemos na mídia não são exatamente as coisas que nós imaginamos. Eu sei que muitas pessoas gostam de pessoas sem nem mesmo conhecê-las, mas é importante nós observarmos tudo isso por trás dela. Claro que, olhando dessa forma, tirando todo esse lado religioso, de cabala judaica, de numerologia e de tudo que envolve essa parte de religiosidade, nós não devemos desmerecer de forma alguma o grande apresentador, o grande comunicador que foi Silvio Santos e que eu sei que muitos que estão assistindo os meus vídeos gostam. O que eu trouxe aqui nesse vídeo foi apenas uma curiosidade, obviamente respeitando o máximo possível as pessoas que gostam e até mesmo os familiares e parentes do próprio Silvio Santos, do senhor Abravanel, que viveu uma vida boa, morreu na sua velhice com seus 93 anos, pelo menos é o que dizem, mas que de certa forma também seguem a cabala judaica. É curioso observar também que o número 8, quando vimos aí 888, faz referência ao próprio Ouroboros. Algumas tradições colocam o 8 deitado como símbolo do infinito, mas que também é a serpente enroscadiça, que faz com que ela engula ali o seu próprio rabo e que também faz parte dos estudos de Salomão quando falamos de Goétia e dos selos de invocação. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais. É um tema realmente pesado, inclusive é um dos futuros temas que estará no meu canal secreto. Eu vou deixar um link na descrição, se você quiser participar. Ainda tem algumas vagas, eu estou quase encerrando novamente e a próxima abertura será em janeiro de 2025. Mas me diz aí, o que você achou a respeito da morte de Silvio Santos? Olhando toda essa parte de numerologia, você acha que ele realmente morreu no Shabá em 17 de agosto de 2024 ou apenas foi uma figuração para trazer a energia dessa data na sua passagem que já ocorreu há um tempo para o público que o admirava? Deixa aí nos comentários a sua opinião, é muito interessante nós crescermos juntos em conhecimento. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.